Seja bem-vindo ao nosso programa Logística em Movimento, da Comissão Especial de Logística aqui do CRA-RJ. Hoje eu estou com o administrador Júlio Loureiro, membro da comissão, que vai falar com a gente sobre environmental, do ESG para a logística, como a gente une esses dois assuntos tão importantes e tão em voga. Sobre isso que eu vou conversar aqui com o querido Júlio. Olá, Júlio, seja mais uma vez muito bem-vindo. Olá, minha amiga Érica, olá, Thaís, prazer enorme estar aqui com vocês em mais um programa, exatamente falando da nossa querida logística, aliás, logística que move o mundo. Muito bom estar aqui mais uma vez com vocês. É verdade. E como a gente está gravando esse programa agora, época de Copa, né, eu fico assim, apaixonada assim, quando eu vejo as questões logísticas que envolvem uma Copa do Mundo, né, que também tem muito a ver com essa questão do meio ambiente. É bem interessante a gente olhar esse todo, né, a importância da logística, aquele estádio feito de containers, né, o 974. É muito interessante para o profissional de logística olhar um formato desse, né, Júlio? Com certeza, até porque o container, quando ele foi criado, lá em meados da década de 1950, o objetivo era exatamente esse, proteger as mercadorias e tornar o transporte, principalmente o internacional, mais seguro. Porque antes, as mercadorias precisavam ser manuseadas muitas vezes. E a partir da inserção do container no contexto logístico, principalmente do transporte internacional, permitia que você estufasse esse container na origem e ele fosse desovado apenas no destino, ou caso fosse necessário fazer alguma verificação, por exemplo, pelos órgãos de fiscalização. Salvo essa possibilidade, ele só seria aberto no destino, o que conferia uma proteção muito maior à carga. E aí você observar que iniciativas, não só essa de construção do estádio, mas como muitas outras iniciativas, reaproveitando contêineres que já expiraram a sua vida útil, a sua navegabilidade, é uma iniciativa com certeza fantástica. Os logísticos chegam até a taquicardia quando vem, por exemplo, uma estrutura magnífica como essa, sendo erguida utilizando exatamente esse equipamento de movimentação. Também é uma ação de ESG, né, de meio ambiente, também é ligado diretamente a isso, né, Júlio? Sim, com certeza, porque, na verdade, veja bem, se eu penso na sustentabilidade, isso não pode ser estanque, limitado a apenas um segmento, um grupo de empresas. A gente tem que pensar nessa questão ambiental como um todo, né? Não tem um planeta B, não tem um plano B, só tem esse planeta. E dentro do conceito de sustentabilidade, a sustentabilidade é um mecanismo que foi pensado para você garantir para a geração atual e para gerações futuras o acesso à questão do ambiente, à questão dos recursos naturais, para que você não cause um problema maior do que ele já existe. Por quê? À medida que você joga, por exemplo, esgoto in natura, né, nos rios, e esses rios vão desaguar para o mar, você está levando esgoto para o mar, você está levando lixo para o mar. Quando você tem veículos de transporte, que são veículos poluentes, ainda baseados na questão do combustível, né, da queima, né, combustíveis fósseis, você tem que adotar medidas que, de alguma forma, promovam, né, um uso mais racional desse combustível, enquanto não houver uma alternativa mais limpa, e você pode ter e criar mecanismos para mitigar o impacto disso. Inclusive, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre isso daí, né, que são muitas iniciativas que estão ocorrendo exatamente para diminuir o impacto que a logística traz. Quando a gente pensa, não é só o caminhão que polui, não, pessoal. Os navios são grandes poluentes. O navio, quando está circulando próximo à costa, ele utiliza a queima de combustíveis menos poluentes e, obviamente, né, deixa um rastro de poluição menor. Mas quando eles estão no curso mais longo, como eles gastam muito combustível, eles acabam queimando um tipo de combustível que é praticamente o piche, né? E é o resto do refino. E aquele resto do refino, obviamente, vai trazer um grau, um impacto poluente muito maior.
Então, quando a gente pensa, né, nessa questão ambiental, principalmente da logística, a gente tem que pensar num todo. São as aeronaves, são os trens, né, que utilizam a queima de óleo diesel, são os navios, né, os próprios caminhões. Então, você tem que pensar nisso aí de uma forma muito integrada, mas não perder de vista que não podemos também pensar numa solução mirabolante, algo que vai surgir do nada e vai resolver e salvar todos os problemas. Calma, respira. Existe a necessidade de uma transição, existem medidas que podem ser tomadas que atenuam os impactos da utilização desses combustíveis, né? Então, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. A gente tem que ter aí um momento de transição. Até porque eu ouço muito falar, né, que agora tem que ser carro elétrico, motor elétrico. Essa é a quarta vez que tentam emplacar o carro elétrico, né, na sociedade. Eu visitei um museu em 2019 que tinha um exemplar de um carro elétrico 1895. Né? Então, assim, o carro elétrico não é novidade. E por que antes não deu certo? Porque a indústria do petróleo era muito forte, porque você ainda tinha problemas com relação aos motores. Sim, mas se você tivesse investido nos motores, baterias com recarga mais eficiente, tudo isso teria, de repente, um outro desfecho. Se você pensar que hoje você para o seu veículo num posto de gasolina, você abastece esse veículo e você sai rodando dali em menos de 5 minutos, e você tem uma autonomia que, dependendo do seu regime de uso, você pode rodar 3, 4, 5 dias, uma semana, 15 dias, e no carro elétrico? Você já tem uma limitação no alcance, você tem um tempo de recarga, não são todos os postos que vão te permitir esse tipo de abastecimento. Muitas das residências não estão ainda preparadas para a recarga, principalmente os condomínios. Eu moro num condomínio, eu tenho um carro elétrico. Parabéns. Vai carregar onde, parceiro? Vai espetar lá na tomada de uso público, uso geral do condomínio? Tem muitos condomínios que não vão permitir isso. Você vai ter que ter uma tomada específica vinculada ao seu medidor de energia. Mas a vaga no meu condomínio ela é liberada, né? Não tem vaga marcada. Pior ainda, como é que tu vai recarregar essa tua bateria? Né? Então, ainda temos alguns desafios para poder chegar num momento e isso daí se tornar, sim, possível. A indústria automotiva vem evoluindo bastante. Temos um projeto nacional que ganhou o mundo, que é o Proálcool, da década de 1970, que é uma alternativa que você está queimando alguma coisa que vai voltar a ser planta de novo. Né? Os gases do efeito estufa liberados, por exemplo, na queima do etanol, em algum momento aquilo ali vai virar novamente etanol. Por quê? Vai virar cana, né? Naquele processo da fotossíntese, a plantinha vai lá, vai capturar, vai, né, reincorporar aquelas moléculas de carbono na sua estrutura, gerando raízes, caule, folha, né, e vai se desenvolver. E o que ela faz com o oxigênio? Libera para a atmosfera. Então, se eu tenho isso com etanol, eu posso ter isso também com biodiesel. Eu posso ter um óleo que vai fazer o mesmo papel do diesel, né? E aí até para as pessoas que desconhecem por que diesel e por que gasolina. O diesel ele tem uma capacidade de queima específica para motores mais possantes, né? Enquanto o motor a gasolina ele dá um giro maior e é destinado a veículos com um desempenho superior, né? Que tenham mais velocidade, que tenham mais deslocamento, o diesel ele foi pensado lá atrás para veículos com motores com uma capacidade de puxar carga, por isso que ele é destinado prioritariamente aos caminhões. Então, por que esses caminhões que são equipados com motores a diesel, por que eles não têm a possibilidade de rodar com biodiesel? Já temos várias iniciativas. Tem o diesel 20, tem o diesel 100, que utiliza 20% de biodiesel, 100% de biodiesel. Né? E de onde vem esse biodiesel? Pode vir, inclusive, da própria cana-de-açúcar, de oleaginosas, né? do amendoim, né? De qualquer planta que possa gerar o biodiesel. E também do óleo saturado de cozinha. Né? O óleo saturado de cozinha, passando por determinados tipos de tratamento, pode sim ser transformado em biodiesel. Então, nós temos aí sim a possibilidade de garantir uma transição menos poluente, uma transição que tenha, né, condições de oferecer à sociedade um mecanismo que permita, né, que cidades, né, que países
tenha uma infraestrutura capaz de abastecer os veículos elétricos. Agora, dói no coração, a mesma taquicardia que o logístico tem quando vê lá o estádio de contêiner, eu tenho, por exemplo, quando eu vejo lá um ponto de recarga de carro elétrico atrelado, né, ligado num gerador. Ué, como é que pode, gente? Então quer dizer que para carregar o carro elétrico eu estou queimando diesel, né? Acaba sendo um contrassenso. Então, enquanto não tivermos essa infraestrutura, enquanto os preços também não forem acessíveis para você adquirir tanto os veículos como também, né, os caminhões e outras facilidades, imagino que isso aí será um longo caminho, um longo desafio, principalmente para países em desenvolvimento. Os Estados Unidos ainda não têm essa infraestrutura, estão tentando implementar lá toque de caixa. Na Europa já tem. Eu lembro que eu visitei a Alemanha em 2013, já tinha uma infraestrutura perfeita, onde você estacionasse o seu carro, tinha lá um medidor, você abria lá um compartimento, esticava lá um cabo, plugava na tomada, passava lá o seu cartão de identificação e você era tributado em função da energia que você iria consumir para abastecer o seu carro, enquanto você estivesse, por exemplo, visitando o CRA. Maravilha, perfeito. Né? Fiz o deslocamento da minha casa até o CRA, estacionei o veículo no local onde era possível, permitida essa recarga, e depois, na sequência, o que eu fiz? Enrolei o cabo, botei no carro, fui embora para casa. Cheguei em casa, recarreguei. Exatamente o que fazemos com o nosso celular. Mas e onde você não tem essa estrutura? E aí surgiu um meio termo, que é o veículo híbrido. Ele tem um motor que vai fazer o quê? Vai alimentar as baterias, né? Vai garantir que você tenha ali uma autonomia maior com esse veículo que você está empregando. Grande parte dessas questões, né, de transporte, de movimento e tal, seria a questão de entregas, de levar coisa de um lado para o outro. E os drones? Eles não seriam uma solução, os drones elétricos? Porque ainda está demorando tanto para isso se transformar, entre aspas, numa realidade global? Olha, perfeita a sua pergunta. E realmente é uma coisa que muita gente se pergunta, né? Vem cá, se a gente tem esse problema do caminhão ficar poluindo e tal, por que não bota o drone para fazer a entrega? Olha, quanto a colocar para fazer a entrega, eu acho que esse é o menor dos problemas. Agora, você tem uma questão de legislação que é importante de ser observada. Porque você colocará algo que não estará mais circulando, né, no plano, né, que a gente, né, caminha, dividindo vias com outros veículos de transporte, seja de carga, de passageiros, veículos de transporte individual, você estará utilizando, né, o deslocamento no espaço aéreo. Então, esse deslocamento no espaço aéreo, ele precisa ser percebido como algo que pode trazer problemas. Você tem helicópteros circulando, você tem pequenas aeronaves, você tem grandes aeronaves, você tem um fluxo, um tráfego aéreo bastante significativo. Então, você colocar algo a mais circulando ali tem que ser colocado seguindo parâmetros, seguindo regras. Então, essas regras, nós temos aqui no Brasil a ANAC, que cuida disso, já temos diversos projetos em andamento exatamente no sentido de buscar a homologação desse transporte, e tem um desafio maior. Né? Hoje você já tem a função logística do piloto de drone. Já é um profissional capaz de operar comercialmente esses drones. Agora, ele tem que ter um brevet, tem que ter uma certificação, ele tem que ter contato visual, seja, né, observando o drone de deslocamento, seja através, né, das câmeras desse drone. Então, você ainda tem algumas limitações muito importantes. O que se pretende por parte dos grandes players do mercado é a utilização desse sistema de entregas com drones, que nós chamamos de entrega da última milha. Mas o drone poderia ser utilizado em outras etapas também, por exemplo, entregas de fornecedores para fabricantes, né? E aí você teria uma entrega de peças praticamente seguindo just in time, né? O que economizaria bastante a questão de geração de estoque. Você pode ter a entrega de produtos acabados entre a fábrica e o atacado, entre o atacado e o varejo. Então, você teria a possibilidade de colocar os drones, obviamente, dependendo do tamanho, capacidade, porte, autonomia desses drones, você poderia colocá-los em várias etapas. Mas vamos pensar nessa
que nos parece mais próxima, que seria a entrega da última milha, ou last mile delivery, que seria a entrega desse drone na casa das pessoas. Vai pousar onde? Ah, mas aí desce lá no telhado. Que telhado, parceiro? Né? Então, ainda existe uma questão de infraestrutura urbana que não está preparada para receber o pouso desse equipamento. Ah, bota para descer no quintal, cheio de planta, com cachorro, com gato, né? Fio, esticar, varal de roupa. Então, assim, calma, respira. Né? Outra coisa, né? Os novos empreendimentos, apesar de não ter explicitamente declarado que é uma área de pouso, já estão considerando áreas dentro do empreendimento com a possibilidade de servirem como ponto de recepção, porque já se sabe que no futuro essa é a tendência. Mas ainda assim você precisa de toda uma infraestrutura. Quem é que vai pegar a carga e se estiver chovendo, leva para onde? Então, assim, né? A coisa tem que ser feita de forma gradativa, aliás, como já vem sendo feita. Né? Fizemos aqui um teste, passou um drone voando, não sei o quê, primeira entrega de não sei quem, e aí as pessoas vão se adaptando, vão, né, começando a entrar no jogo, e enquanto isso, a parte de regulamentação, a parte de infraestrutura vai sendo vencida. Uma outra preocupação que chama bastante atenção, o problema não é entregar na nossa casa, o problema é entregar nos grandes centros urbanos. Vamos pensar a Grande Tijuca, que é uma área, né, bastante adensada do ponto de vista, né, de pessoas por, né, quilômetro quadrado, e que você tem muitos prédios. Legal, vamos fazer uma entrega com drone no CRA. Vai pousar onde? Ah, pousa lá na cobertura. E se fosse um prédio multifamiliar, quem é que vai recolher? Ah, aqui não tem como descer, mas tem um prédio do lado. Posa no prédio do lado. Quem é que no prédio do lado vai recolher? Então a gente ainda tem, né? Óbvio, fora essa questão. Ah, pô, lembra muito aquele seriado dos Jetsons dos anos 60. Adorava aquele desenho. Quantas e quantas coisas que apareceram no desenho dos Jetsons que hoje estão aí acontecendo. Né? Teletrabalho, né? A teletransmissão, você ter ali, né, humanoides, né, robôs trabalhando dentro de casa. Hoje você já tem. Né? Você já tem robozinhos que fazem tarefas dentro de casa. Hoje você já tem a IoT, né, Internet das Coisas, Internet of Things. Né? Você já tinha ali veículos de transporte autônomo que usavam o espaço aéreo. Então, se você pegar hoje, recomendo vocês que estão assistindo aí esse nosso programa de hoje, dá uma olhada, dá lá um Google, pesquisa lá no YouTube, Os Jetsons. Vocês vão ficar doidos. Na década de 60 já tinha essa visão preditiva de como seria essa nossa atualidade. Então, o drone, imagino sim, né? Essa solução elétrica vai ser fantástica, mas ainda tem um longo caminho pela frente. O drone funciona bem na CNTP, né? O problema é quando sai ali a primeira entrega realizada, não sei o quê. Muito bem, tá tudo na CNTP, certinha. Perfeito. Aí, depois, agora eu quero ver no dia a dia, né? Bom, você falou que as soluções elétricas seriam ótimas, você falou dos carros, que ainda tem problema, os drones têm problema, mas e aí? O que as empresas podem realmente, efetivamente fazer para se tornarem mais sustentáveis, as empresas de logística estarem de acordo com a ESG? Olha, realmente, essa pergunta também, né? Essa aí você pegou lá daquele repertório, são as perguntas de seleção. Mas, olha, tem muita coisa boa que dá para ser feita. Se você tem um veículo, por exemplo, flex, priorize abastecê-lo com etanol. Se você tem veículos de entrega, automotores, mantenha os pneus calibrados. Que isso, Júlio? Manter pneu calibrado? Aquele veículo ele foi pensado, foi configurado para ter um tipo de pneu de acordo com a sua capacidade de carga, o seu desempenho, o seu deslocamento, o que ele iria transportar, o que ele iria fazer. Então, você utilizando o pneu com a calibragem adequada, informada pelo fabricante, compatível com aquela carga que ele está transportando, a imagem que ele vai formar quando ele tocar o solo vai ser uma imagem onde o talão do pneu vai ocupar o espaço correto,
Esse espaço que ele vai ocupar, né, ele garantirá o menor atrito com segurança. Ah, mas aí se eu usar o pneu com a calibragem maior, a tendência é fazer o quê? Com que aquela imagem que vai ficar impressa ali no chão, ela seja menor. Então ele vai se tornar mais econômico, não vai? Sim, até pode, mas aí você gasta mais pneu, porque o consumo do pneu não será equilibrado, então você gerará um descarte de pneus, então você vai se tornar um poluente consciente num prazo menor. Além disso, você tornará o seu deslocamento inseguro. Uma coisa é você frear, né, com um veículo que utiliza uma determinada impressão, né, do talão do pneu, uma determinada área, a outra é você utilizar uma seção menor. Então, você vai levar mais tempo para frear numa questão de uma curva. Você pode perder o contato, né? Em situação de chuva, você vai praticamente, né, cometer ali um suicídio, né, fazendo curvas com um veículo que ele tem, né, um contato menor com o solo. Então, eu não recomendo esse tipo de postura. Como muitas vezes a tendência é você calibrar o pneu e nunca mais se importar com isso, qual é a tendência natural? Com o próprio deslocamento, esse pneu começar a perder pressão. Consequentemente, ele vai se tornando mais murcho, né, vai ficando mais, né, mais arriado. Consequentemente, você tem o quê? Uma impressão desse pneu no solo maior, o que vai fazer com que o atrito seja maior, consequentemente, você gaste mais combustível. Então, calibrar o pneu já te ajuda. Mantém você mais próximo dentro daquilo que o veículo foi programado. Treine o seu motorista. Né? Motoristas que têm o viés de direção velozes e furiosos. Não pode. Né? Ele tem que ter uma direção defensiva. Está vendo que o sinal lá na frente ficou amarelo, vai ficar vermelho? Acredite, ele vai ter que parar. Então, para que ele vai ficar acelerando, trocando marcha para ganhar mais velocidade, se lá na frente vai ter que frear de novo? Já vai reduzindo a velocidade, chegou ali no... Né? Vai gastar menos freio, vai gastar menos combustível, vai ser menos poluente. Então, tenho também a possibilidade de treinar esse meu motorista. Parou para fazer a entrega, desliga o veículo. Tem que ficar com o veículo ligado. Vai lá e desliga. Ah, eu tenho aqui uma entrega que eu vou fazer e tem aqui vários endereços próximos. Está parado, desligado, carrinho de entrega, vai lá e entrega 5, 6, 10 endereços. Otimiza essa tua entrega. Outra possibilidade. A gente hoje está muito acostumado com utilizar aí o Uber, né, o 99. Antes de você embarcar, você já sabe quanto vai custar, qual caminho que vai ser feito. Quando você quer ir para algum lugar que você não conhece, você vai e pega escolhe ali o caminho pelo Waze. Não, não vou por aqui não, que aquele lugar ali é esquisito, né, é difícil, é mais longe e tal, não sei o quê. Né, eu vou por esse aqui, que apesar de ser um pouquinho mais engarrafado, é mais seguro. Olha, você já tem essa informação. Você já sabe onde você está começando, seu deslocamento, onde você quer chegar. Se você colocar numa perspectiva todas as entregas que você for fazer no meio do caminho, você tem condições de fazer uma roteirização. E acreditem, transportadores logísticos no meu Brasil, temos programas roteirizadores específicos para operações de entrega. E com isso você vai rodar menos, vai gastar menos combustível. Né? Então, olha, ainda não falei de ter caminhão elétrico, carro elétrico, nada disso. Só estamos falando de coisas que nós já temos, que estão ao nosso alcance, muitas delas com custo praticamente zero, que você pode tornar a sua operação mais eficiente, portanto, menos poluente. Tá? Se eu estou falando de roteirização, eu posso aplicar isso, inclusive, dentro do meu armazém. Se eu aplicar esse conceito de roteirização à separação de pedidos, eu vou criar um deslocamento muito menor, por exemplo, na hora de fazer a montagem de uma separação de uma carga, que vai seguir destino a um cliente, né, a um outro elo da cadeia de suprimentos. Com isso, eu economizo material rodante, economizo manutenção, economizo combustível. Ah, mas a minha empilhadeira é elétrica. Perfeito, mas você vai ter que ligar na tomada, não vai? Vai ter que recarregar, vai gastar energia. Então, são pequenas ações, pequenas medidas que no transporte podem, sim, surtir um grande efeito. Outro detalhe, por que você vai rodar com um caminhão vazio? Ah, não, porque eu tenho 5 caminhões e esses 5 caminhões eu poderia, né, botar 3 para rodar e 2 iriam ficar parados, aí para o motorista ajudante não ficar parado,
a gente pega e bota todo mundo para rodar, que é bom que eles voltam mais cedo. Bom, então temos um problema. Se você tem isso de forma constante, provavelmente você tem uma frota maior do que a carga que você está transportando. Já pensou em fazer, né, buscar outras alternativas de transporte? Já pensou, por exemplo, em colocar essas pessoas em banco de hora e usar o caminhão que não está rodando para fazer, por exemplo, as manutenções preventivas? Sim, manutenção preventiva também ajuda a economizar recursos, inclusive reduzir a poluição. Veículos que têm a troca de óleo em dia têm menos atrito nas partes, né, móveis do motor, consequentemente gastam menos combustível. Veículos que têm um filtro de ar trocado dentro do prazo estipulado pelo fornecedor, pelo fabricante, é como se você estivesse respirando com máscara. Você até consegue respirar, mas imagina o motor tendo que fazer a admissão, puxando um ar que está ali o filtro todo entupido, né? O filtro já está saturado. Então, você bota um filtro novo, consequentemente, aquele motor vai trabalhar mais folgado para atingir determinada velocidade e ele gastará menos esforço. Então, são pequenas iniciativas que você, que está aí nos assistindo, pode implementar e pode colocar isso no dia a dia da sua operação. Muito bem. Bom, para a gente fechar o nosso papo, eu queria entrar num assunto que eu acho muito interessante e que a gente ainda não falou, que é a questão da energia solar, né? Outro dia eu vi na TV aberta um anúncio de painel fotovoltaico. Falei, gente, que coisa interessante. Mas e aí, a energia solar é uma opção? Não é? Existe outra opção além do painel fotovoltaico? Como é que está essa situação para quem trabalha com logística, Júlio? Olha, ainda está na fase de estudos, né? Temos alguns protótipos rodando aí de veículos que já vêm com a parte de cima da cobertura, com a possibilidade de ter a captação da energia solar e a transformação disso em eletricidade exatamente para abastecer as baterias. Os veículos de transporte em geral, como tem uma superfície muito grande, seriam muito beneficiados com essa tecnologia quando ela estiver disponível e também acessível. Agora, tem um detalhe, só funciona bem durante o dia, né? À noite, ela até funciona, ela até consegue captar, por exemplo, a luminosidade dos astros, né, da Lua, quando a Lua está cheia, mas, obviamente, não se compara com a eficiência energética gerada a partir da exposição aos raios solares, diretos ou indiretos, né? Pode ser um dia nublado, ainda assim ela vai gerar alguma energia. Então, se você tem um galpão, você tem um armazém, você pode pensar em duas possibilidades muito boas com energia solar. Uma delas é instalar painéis, né? E aí recomenda-se que seja feito um estudo de viabilidade para que esse painel esteja instalado em formato on-grid, ou seja, né, dentro daquilo que prevê a concessionária de energia elétrica da sua cidade. E a outra possibilidade também é você instalar no seu galpão fileiras de telhas translúcidas, principalmente fazendo essas fileiras coincidirem com os corredores das estruturas de armazenagem, das estruturas porta-pallet. E, adicionalmente, vincular o acendimento das luzes no galpão à quantidade, né, de luminosidade disponível no local. Em outras palavras, o sol está ligado, queimando 420 mil toneladas de matéria por segundo, iluminando, né, o nosso sistema solar e oferecendo gratuitamente energia. Se você tem as telhas translúcidas, o pessoal da segurança do trabalho foi lá com o luxímetro, mediu, está com a luminosidade adequada, só deixar acender a luz daquela seção se a célula fotovoltaica regulada para esta luminosidade permitir. Ou seja, não, gosto de tudo aceso. Mas hoje não precisa, parceiro. A luminosidade do sol garante isso. E passou uma nuvem. A própria célula dispara, acende e aí o galpão se ilumina. Tá? Então, com isso, você economizaria não só a sua energia elétrica que você está, né, gastando, como você também poderia aproveitar a luz do dia para, de alguma maneira, né, iluminar o seu galpão. E a célula fotovoltaica é um recurso adicional, aí tem que fazer conta, né, porque isso daí traz um retorno sim, mas o retorno não é curto, o retorno é de médio e longo prazo, e adicionalmente existe a questão da manutenção, que muitas vezes não é dita, não é falada, no momento da venda do projeto.
mas aquelas células precisam de manutenção, eventualmente terão que ser substituídas, vão ter perda de eficiência, e aí você vai precisar gastar fazendo o reparo. Não é um reparo simples, está lá em cima do teu telhado, não é algo fácil de ser feito, mas é aquilo, traz alguma vantagem. Então tem que fazer o estudo de viabilidade econômica e, sendo viável, vale a pena, sim, fazer a instalação. Já foi mais caro, hoje está se tornando mais acessível. E ela estando ligada a um grid, o que permite? Você está captando durante o dia. Aquilo ali vai gerar um crédito para você na sua conta de luz à noite, quando você estiver utilizando lá, né, a iluminação para a operação, por exemplo, no período noturno, você teria uma compensação. Adicionalmente a essa conta, para os clientes, né, comerciais, industriais, existe a possibilidade de tarifação por faixa de consumo. Então, convém, na hora que for feito todo esse estudo de viabilidade, provavelmente o profissional que vai indicar, vai dar essa orientação, fazer uma modificação de faixa contratada de energia elétrica, para que a empresa não fique pagando de maneira adicional a energia que, na verdade, ela já está até economizando. Tá? Então, vejo sim com bons olhos, é uma perspectiva. Imagina um galpão aí com 4 mil metros quadrados, né, o potencial de geração de energia que ele tem, né, somente instalando, né, painéis solares na sua área coberta. E, adicionalmente, você ainda tem a possibilidade, né, se a gente está falando da questão ambiental, né, do environmental, você ainda tem a possibilidade de captar essa água da chuva e fazer a utilização dessa água da chuva para lavar veículos, lavar o pátio, pegar plantas, né, completar a água do aquário, né, que muitas vezes, né, tem lá aquele laguinho, tem lá um aquário lá, o aquário sim, o local lá né, o laguinho pode ser sim completado com essa água. E aí, né, uma dúvida que às vezes surge, mas eu posso botar isso para botar no vaso sanitário? Depende do município, normalmente não pode não, tá? Então tem muita empresa aí, eu estou pegando água da chuva, estou botando, cuidado, hein? Dependendo do município, não pode não, porque atrelado a essa utilização da água, uma coisa é a água que cai da chuva e que faria isso, né? Molharia os veículos, né? Lavaria o veículo, né? Serviria para lavar o pátio, né? Regar jardins. Agora, a água que vai para o consumo do banheiro, aquilo ali está gerando o quê? Né? Você está deixando de consumir a água servida e você ainda tem a questão do esgoto, né, que está sendo gerado, que normalmente na conta de água vem as duas coisas. O que você consome é o que você paga de esgoto. Então, só chama a atenção de vocês, gestores, para essa... Né, é tentador. Não, pô, aqui chove muito, estou aqui próximo da serra, né, tem água para dar e vender. Pô, bacana, legal, mas cuidado, verifica aí primeiro com o teu município se você pode. Se o município deixar, parceiro, festa, né? Cria lá uma cisterna, um reservatório, faz lá um mecanismo de filtragem, e aí você coloca lá no mictório, coloca lá no vaso sanitário, não tem problema nenhum. Posso botar no bebedouro? Cuidado, a água da chuva está lavando as telhas, está lavando as células lá fotovoltaicas, pode ser que esta água não esteja potável. Então, não vai botar água da chuva no bebedouro para depois também não arrumar um outro problema. Verdade, verdade. Júlio, sempre um prazer recebê-lo aqui no Logística em Movimento. Muito obrigada. E que venham novas formas de trazer sustentabilidade para a logística. Maravilha, eu que agradeço ao CRA, agradeço à Comissão de Logística, né, que eu tenho muito orgulho de fazer parte dela. E é sempre bom, né, ter a possibilidade de a gente conversar e esclarecer assuntos que são tão atuais, né? O ESG, ele está aí, tá em pauta, né? Inclusive foi tema até do nosso ENCAD desse ano, que eu tive a oportunidade de ser palestrante nele, e até por isso que eu resolvi aproveitar, dar aquela esticadinha e trazer algo mais customizado para a nossa audiência voltada aí para a área da logística. Tá? Então, uma satisfação imensa. Obrigado, Érica. Obrigado, Thaís. Obrigado, CRA. E obrigado a você que assistiu a esse nosso programa, Logística em Movimento. Faço votos que você continue aí engajado aí nos nossos canais de comunicação. Grande abraço e até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima, Júlio. Até a próxima, espectador. Tchau, tchau.